Em 1898, durante a construção de uma ponte de ferrovia, na região de Tsavo, no Quênia, os trabalhadores foram assombrados por uma ameaça terrível, a qual ficaria conhecida como a sombra e a escuridão. Bem-vindos! Hoje faremos um safari ao passado para ver uma história de terror e coragem que ecoa pelas savanas africanas. A saga dos leões devoradores de homens de Tsavo. Um relato que desafia a imaginação e revela a força do espírito humano frente ao perigo. No ano de 1898, o oficial britânico, Tenente-Coronel John Henry Patterson, foi encarregado pela Companhia Britânica da África Oriental para supervisionar a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no Quênia, onde chegou em março daquele ano. Foi então que dois leões devoradores de homens, feras selvagens que vagavam pelas planícies ao redor da construção, apareceram e começaram uma caçada humana, semeando terror e morte entre os trabalhadores, fato que obrigou Patterson, que além de um oficial britânico também era um caçador experiente, a tentar abater esses dois animais com comportamento incomum. Os leões de Tsavo. Algo que chamou a atenção naqueles leões, era o fato de que eles não possuíam juba. Os leões machos da região de Tsavo costumam apresentar jubas ralas ou mesmo ausentes. Talvez devido à seleção natural para aquele ambiente, por ser muito quente, talvez por um desequilíbrio hormonal, ou mesmo por uma vegetação mais baixa, com presença de plantas espinhosas, onde uma juba grande poderia não ter um impacto positivo para os animais. A caça aos devoradores. Durante cerca de 9 meses, a sombra e a escuridão aterrorizaram os trabalhadores. Eles atacavam durante a noite, durante o dia, juntos, ou apenas um deles, enquanto o paradeiro do outro ficava desconhecido. Eram animais espertos, acostumados com humanos, e por isso conseguiam, por muitas vezes evitar armadilhas. Patterson tentou elaborar várias estratégias para abater esses leões. Uma delas foi um vagão de trem armadilha, onde alguns atiradores, contratados por ele, ficariam dentro protegidos por grades, enquanto a porta do vagão ficaria aberta, com carne fresca visando atrair os leões, e assim que eles entrassem, tropeçariam em um fio que iria fechar a porta do vagão, assim prendendo os animais com os atiradores. Em uma noite a armadilha funcionou. Um dos leões entrou no vagão, mas o animal ficou tão enfurecido que aterrorizou os homens, que mesmo protegidos por barras não conseguiram acertar um tiro sequer no animal, que conseguiu fugir após um tiro acertar o mecanismo que fechava a entrada do vagão. Todos esses acontecimentos levavam os trabalhadores a associar que aqueles leões não eram normais, e sim frutos do sobrenatural, como se estivessem possuídos pelos espíritos de xamãs que estavam descontentes com a construção da ferrovia, ou mesmo achavam que aqueles animais eram demônios. O fim do terror. Após várias tentativas mal sucedidas, Patterson atingiu um dos leões na perna com um disparo de sua arma de alta potência, mas o animal conseguiu fugir. Naquele mesmo dia, 9 de dezembro, durante a noite, o predador voltou e começou a caçar Patterson, que conseguiu acertar o animal novamente e o feriu no peito mortalmente. Novamente o animal fugiu, mas no dia seguinte seu corpo foi encontrado. Patterson havia finalmente abatido o primeiro leão. Cerca de 20 dias depois, o segundo leão estava perseguindo o coronel, tentando escalar a árvore onde ele estava de tocaia, até que também foi abatido. Patterson afirma que abateu o segundo leão com cerca de 9 tiros. E assim terminou o reinado de terror daqueles animais. Os leões devoradores de homens de Tsavo mediam próximo de 3 metros de comprimento, da cabeça até a ponta da cauda. Acontecimentos posteriores. Após abater os leões, Patterson e os trabalhadores terminaram a construção da ponte ferroviária e seguiram suas vidas. O coronel, em 1907, lançou um livro detalhando a história, o qual se tornou um grande sucesso, com o título Os Devoradores de Homens de Tsavo. Além disso, Patterson manteve as peles e os crânios dos leões como troféu de caça até 1924, quando os vendeu para o Museu de Chicago, nos Estados Unidos, por cerca de $5.000 na época, onde os animais foram reconstruídos e colocados para exposição em 1928, e onde se encontram até os dias de hoje. Análises e polêmicas sobre o caso.
Segundo o coronel Patterson afirma em seu livro, os leões teriam feito 135 vítimas humanas durante os 9 meses dos ataques, mas pesquisas e análises atuais sobre o caso chegaram a um número de 35 vítimas, contestando a versão do coronel. Outra afirmação de Patterson foi que ele havia encontrado uma caverna que supostamente teria servido de covil para os devoradores, onde nesta caverna haveriam vários ossos humanos. A caverna realmente foi encontrada tempos depois. Prováveis motivos dos ataques. Os possíveis motivos para os ataques desses leões são teorizados por especialistas até hoje. Uma das teorias seria a caça excessiva das presas habituais dos leões na região, forçando os animais a encontrar outro tipo de alimento. Outra teoria sugere que os leões de Tsavo poderiam estar acostumados a encontrar humanos mortos na travessia do rio, pois caravanas para o comércio de escravos da África Oriental atravessavam rotineiramente o rio naquela região. Um estudo recente descobriu que um dos leões possuía uma infecção em um dos dentes caninos, o que dificultava a caça, pois os leões normalmente usam suas mandíbulas para agarrar presas como zebras e sufocá-las. Legado. O livro, Os Devoradores de Homens de Tsavo, serviu de base para o filme A Sombra e a Escuridão, de 1996, estrelado por Val Kilmer e Michael Douglas, filme que inclusive foi premiado com um Oscar. Algumas alterações na história do filme foram feitas, no caso o caçador interpretado por Michael Douglas não existiu na vida real. Val Kilmer interpretou Patterson. No filme são utilizados 2 leões treinados e com juba. Essa história é muito marcante até os dias de hoje, e demonstra o quão perigoso um devorador de humanos pode ser. A Sombra e a Escuridão, os leões devoradores de homens de Tsavo, são, talvez, os devoradores de humanos mais famosos da história. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como esta. Até a próxima aventura!